Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Espero que você tenha descansado, tenha dormido bem. Amém? Vamos para mais um tempo de devocional. Usando aqui o nosso devocionário no cenáculo. Hoje é dia 2 de junho, quarta-feira. O título da mensagem de hoje é Ouvindo com Compaixão. O texto indicado é Hebreus 13. Hebreus 13, do 1 ao 6. Vamos ler? Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Nossa, legal, né? Lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, os que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente. Amém. Lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Menos de um mês depois de iniciar o meu primeiro trabalho como capelão prisional, um homem chamou minha atenção quando eu estava passando. Ele parecia jovem e seu sorriso dava a impressão de ser forçado. Sentados em uma mesa de metal frio, esse jovem me contou sobre as circunstâncias da vida devastadoras que o levaram ao vício e ao comportamento criminoso. Enquanto eu lhe contava sobre o perdão abundante de Deus, observei seu sorriso cansado se transformar em lágrimas de alegre arrependimento. Ele recebeu Cristo em seu coração, naquele mesmo dia. Deus nos chama a prestar atenção à situação dos que estão na prisão, separados dos seus entes queridos e afastados de casa e da comunidade. Os presos podem se sentir isolados e esquecidos. Em vez de os ignorar ou condenar, somos chamados a ter compaixão, oferecer-lhes um ouvido atento por meio de programas de correspondência ou de trabalho voluntário em ministérios prisionais locais. Podemos compartilhar com eles a esperança que encontramos pela fé. Há inúmeras pessoas atrás das grades, sejam literais, sejam figurativas, que precisam do nosso ouvir atento e de um coração amável. Se nos lembrarmos de amar os que estão na prisão, Deus libertará suas almas. Oração. Senhor amado, ajuda-nos a ter compaixão por aqueles que estão encarcerados e a partilhar com eles a esperança do Evangelho em nome de Jesus Cristo. Amém. Pensamento para o dia. Como posso partilhar o amor de Deus com alguém que está preso? Oremos pelos capelães prisionais. Pierce Van Dunk, Massachusetts, Estados Unidos da América. A devocional de hoje aqui no cenáculo, ela veio com um exercíciozinho. Acho legal, eles sempre fazem isso, só que eu sempre esqueço. Aí hoje eu lembrei. É assim, compartilhar a fé. Descreva uma ocasião em que o ouvir compassivo de alguém fez a diferença para você. O que essa experiência lhe ensinou sobre o modo de ouvir os outros?
2. Como você pode saber quando alguém precisa da sua atenção e compaixão? Como você responde? Você tem facilidade ou dificuldade para compartilhar a misericórdia e o amor de Deus nessas situações? 3. Você se sente solidário ou solidária com os que estão presos? Por que sim ou por que não? Que orações e outras práticas espirituais poderiam tornar você mais solidário ou solidária? 4. Que passagens bíblicas o encorajam ou a encorajam quando você se sente isolado, isolada? Que passagens bíblicas lembram você da importância de ser solidário com a luta de outras pessoas? Como você aplica em sua vida o que aprendeu com essas histórias? Se você se sente chamado ou chamada a participar de um programa de correspondência ou de outro programa de ministério prisional, você se sente chamado a participar de um programa de ministério prisional? De que outras maneiras você poderia servir aos presos? De que maneira você poderia servir as pessoas que estão presas figuramente? Polêmico. Não deveria ser, mas é. Não deveria ser, mas é. O cuidado com as pessoas que estão presas, ele é tão importante do que o cuidado com as pessoas que não estão. Não é? E isso não é coisa que eu estou inventando. Isso não é algo que surgiu da minha cabeça ou esteja atrelado às minhas convicções políticas. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Isso está na Bíblia. Amém? A gente acabou de ler Hebreus. E Hebreus fala sobre isso. E se você está me assistindo esse vídeo pensando, já vem o comunistinho. Não é isso. Isso é Bíblia. A Bíblia fala, ore pelos que estão presos. Lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles. Como se estivessem na cadeia com eles. Existe um desejo maldito no nosso coração de querer ver as pessoas se ferrando, não é? De vingança, sabe? Até uma vingança coletiva. E isso é uma coisa muito louca, porque a gente se compadece mais da vingança dos outros do que da dor dos outros. A gente se compadece mais da raiva das pessoas do que da dor que as pessoas estão sentindo. Isso é demoníaco. E isso precisa mudar no nosso coração. Paulo, quando ele escreve com lugar de fala. Que grande prisioneiro foi Paulo. Quantas vezes foi preso. Os discípulos também. Jesus foi preso. A grande maioria das pessoas que provavelmente quando vão ler versículos que falam sobre pessoas que precisam orar por pessoas que estão presas, lembrar das pessoas que estão em situação de reclusão, nunca pisou numa cadeia, num presídio, seja lá o que for. Nunca. A maioria das pessoas, quiçá todas, nunca. Isso é algo terrível, porque pessoas ainda são pessoas, independente de atos monstruosos que elas tenham feito. É muito fácil você falar isso da boca para fora, pastor. De fato é. Mas eu não estou falando só da boca para fora, eu estou falando daquilo que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a gente lembrar daqueles que estão reclusos e orar por eles. E ter empatia. É muito difícil isso. Muito difícil isso. Principalmente na nossa sociedade.
E eu preciso tocar nesse assunto porque quando você pensa em preso hoje, você pensa em quê? Você imagina logo um estereotipo, né? Homem, preto e pobre. Homem, preto e pobre. E a grande parcela da sociedade, quando para e pensa, não tem um pensamento de empatia, de se colocar no lugar. É o contrário. Até se alegra. E isso crente, um monte de crente. Isso precisa mudar. Isso precisa mudar urgentemente. Estive preso e não foste me visitar. Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Tive frio, não me vestiste. Falta compaixão, falta a igreja ter o coração transformado. Hoje, urgente. Urgente. Não é algo para amanhã, é algo para hoje. É algo para hoje. Porque entenda uma coisa. Não adianta você chegar na igreja no domingo, ficar levantando mãozinha, cantando, ou seja lá o que você faz como expressão de adoração. Se fora dali, ou pior, até ali, teu coração é um coração de destruição, é um coração que deseja caos e morte todo o tempo. Diante de nada, seu coração é um coração cheio de preconceitos, de discriminações. Não adianta de nada, você precisa mudar hoje. Você precisa mudar hoje. Nós precisamos mudar hoje. Nós precisamos mudar hoje. Como posso partilhar o amor de Deus com alguém que está preso? Essa pergunta é muito, não é vaga, ela é muito vasta. Porque a gente sabe que o Pierce Van Damme está falando de prisão física, né? Um presídio, uma cadeia. Mas até como ele falou aqui, há inúmeras pessoas atrás das grades, sejam elas literais ou figurativas. O que hoje te torna recluso da vida? O que hoje te torna prisioneiro, que te impede de ir e vir? O que? Que o Senhor ele gere libertação no seu coração, em nome de Jesus, nesse dia. Que você medite em Hebreus 13, versículo 3. Amém? Hebreus 13, versículo 3. Se é você que está preso, em nome de Jesus eu oro que o Senhor te liberte. Você seja alcançado com libertação, com amor e com a graça de Deus. Deus te abençoe. Você tenha um ótimo dia, uma ótima semana. Até amanhã. Tchau.